Então nós vamos falar sobre a unidade da igreja. Como base Efésios 4, versículo 1 ao 16. Glória a Deus. Que diz, como eu acabei de ler: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como dignos da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança para a vossa vocação. Então nós vamos falar sobre a unidade da fé, ou sobre a unidade da igreja. Sabemos que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da esposa, e a igreja aqui na terra forma apenas não o corpo de Cristo, mas um membro do corpo de Cristo. E cada membro desse, que somos nós, a igreja, formamos uma unidade. Formamos uma unidade. Cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. E cada um membro é uma unidade. E nesta unidade há várias divisões, mas que, unidas no mesmo sentido, formam um mesmo sistema. Um sistema único. O exemplo que eu dei da construção. A gente tem uma casa. Nela tem vários elementos. Tem madeira, tem ferro, tem parede, tem cimento, tem água, tem tudo. Só que quando você olha ela como um inteiro, você vê apenas uma casa. Várias casas formam um conjunto que formam uma rua. Várias ruas formam um bairro. Entendeu como é a questão da unidade? Então a igreja forma a unidade do seu... É um membro que em si é uma unidade. E deve funcionar como uma unidade. Se uma unidade, algo que funciona como uma unidade, se cada coisa funcionar de forma aleatória, de forma diferente, não vai dar certo. É assim a igreja. Tem que tudo estar sincronizado para poder dar certo. A exemplo de Coríntios, glória seja dada ao nome do Senhor, capítulo 12, versículo 12 em diante, que fala da unidade do corpo, onde diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 12 em diante. Glória a Deus. Diz assim: glória seja dada ao nome do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos têm bebido do mesmo Espírito. Entendeu? Então todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E cada igreja é um membro do corpo de Cristo. E cada igreja tem que funcionar como uma unidade. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, glória a Deus, em Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação para que fosse chamado. Primeiro, o crente, ele deve andar como um crente anda. Como uma pessoa que sofreu na sua vida uma mudança, sofreu num bom e válido sentido, uma mudança radical de vida, que agora anda conforme o meio em que vive, né? Por exemplo, se você aceitou a fé e passa a ser um cristão, um membro da igreja, você deve andar como todos os membros andam, em sincronia um para com os outros. Como é que a igreja funciona, né? A gente tem as nossas regras de vida. Por exemplo, local dentro da igreja. A igreja, a gente faz os cultos. Tem tantos cultos na semana. Cada irmão tem que estar ativo na igreja, participando dos grupos,
contribuindo com a sua presença, contribuindo com a sua contribuição financeira também para o andamento da igreja. Então, se a igreja tem 30 membros, aí 15 contribui com a sua presença, com a sua contribuição financeira, e 15 não contribui, não concorda com isso. Aí a igreja vai andar deficiente. Deve-se andar conforme todos os demais membros são instruídos a andar, para que haja uma sincronia, para que o corpo ande no ritmo que deve andar, senão o corpo fica deficiente. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor. Está vendo aí? A Bíblia diz que para nós sermos uma unidade, devemos suportar uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Que amor foi esse? A Bíblia diz que Jesus fala assim, que nós venhamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E como foi que Cristo nos amou? Mesmo não nos conhecendo, mesmo nós o rejeitando, ele morreu na cruz para salvar a todos nós. Foi assim. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Porque a Bíblia diz que Cristo Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. Olha só o amor de Cristo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Portanto, todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só o amor de Cristo. Então, a Bíblia diz que, sendo nós uma unidade, devemos amar uns aos outros com o amor de Cristo, que é o segundo mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? A ponto de, se precisar doar-se para o seu próximo, você deve doar-se como Jesus se doou por nós. Glória a Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, pelo vínculo da paz. O que é guardar a unidade do Espírito Santo? É a gente manter a comunhão com o Espírito Santo. Andar em Espírito. Buscar do Espírito Santo o direcionamento. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso Consolador e estará conosco todos os dias da nossa vida. Ele é a nossa testemunha fiel e verdadeira. Então devemos manter o vínculo, a comunhão com o Espírito Santo. Então a igreja, para ser uma unidade, é necessário que todos nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, aí eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero vir para a igreja, eu quero ouvir um louvor. Aí o meu irmão do lado não tem comunhão, ele não vai querer orar comigo, ele não vai querer ouvir um louvor. Aí a igreja não anda em sincronia. Então, por isso a necessidade de todos nós termos vínculo, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então Paulo está dizendo, ó, há um só corpo. O corpo de Cristo é só um. Não tem como haver dois pensamentos. Não tem como haver dois caminhos.
Eu vou por aqui, o irmão vai por ali, vamos chegar no mesmo lugar. Não existe isso. Porque a Bíblia diz que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Há um só corpo, que é o corpo de Cristo. Há uma só igreja, que é a igreja de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E há uma só esperança da vossa vocação. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a esperança de vida eterna. O apóstolo Paulo diz: consolai-vos uns aos outros na esperança de vida eterna. Esta é a esperança da vocação a qual fomos chamados. Porque fomos chamados para sermos salvos. Amém? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, meus irmãos, não existe outra fé. Não existe outro Senhor. Não existe outro batismo, a não ser o batismo instruído por Jesus aos apóstolos, onde o próprio Jesus passou pelas águas batismais, dando-nos o exemplo de que deveríamos cumprir este rito. Então não existe. O próprio apóstolo Paulo, se não me falha a memória, diz na sua palavra, na palavra qual ele falou na Bíblia, que se houver outro evangelho a não ser este da doutrina dos apóstolos, seja ele anátema, seja ele sem valor algum. Por quê? Porque não existe outro caminho. Então a igreja, para andar em unidade, ela deve viver pelo mesmo Espírito, deve adorar o mesmo Senhor, pela mesma fé e pelo mesmo batismo. Porque há um só Deus, um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Então não tem como a igreja ser uma unidade se nós não prestarmos continência ou culto a um só Senhor, a um só Deus. Aí a gente vai no lugar falando: eu também sou crente, mas eu adoro a Deus através de João. Eu preciso falar com João para João falar com Deus. O outro diz: eu sou cristão também, mas para mim chegar a Deus, eu preciso passar por Paulo primeiro. Eu falo com Paulo, Paulo fala com Jesus e Jesus fala com Deus. É assim que eu falo com Deus. Então está fora do que Jesus ensinou. Porque Jesus ensinou dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. O próprio Jesus disse. Então, se a igreja não viver por esta vertente aqui, não é uma unidade. Então, a igreja, para ser uma unidade, tem que ter a mesma visão, andar pelo mesmo caminho, defender os mesmos ideais e adorar ao mesmo Deus, a um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, que se tornam um só. Glória a Deus. Mas a graça foi dada, cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, o que é a graça? A graça que nos foi dada, a graça que nos foi ofertada, foi o próprio Cristo, que foi o resgate da nossa vida, que outrora estávamos condenados. A Bíblia diz: porque todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Cristo Jesus veio e fez-se propiciação, um resgate do nosso pecado. Cristo Jesus veio, o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus, que é o próprio Deus, se fez carne, habitou no meio de nós e se entregou à cruz do Calvário
para que nós tivéssemos vida. Então, todos que creem e aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, estes são os salvos. Esta foi a graça que nos foi dada. O resgate por meio de Cristo Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário, para que todos nós fôssemos salvos por Ele. Glória a Deus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Glória a Deus. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Tá vendo? Então esta foi a nossa graça. Jesus Cristo, que veio, se entregou na cruz do Calvário, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E é este ato de Jesus, a graça salvífica, que nos trouxe a salvação. Então, a igreja, para manter-se na unidade, para manter-se unida, ligada ao corpo, deve estar embaixo da graça de Cristo Jesus. Embaixo da graça de Cristo Jesus. A igreja que não estiver sob a graça de Jesus, não tem como estar unida. A igreja diz, eu sirvo a Cristo, mas eu não creio que a morte de Jesus foi suficiente para nos salvar. Nós precisamos fazer sacrifício, precisamos matar animais, precisamos pagar penitência, precisamos pagar promessas, senão não somos salvos. Então, esta tal não pertence à igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira que pertence à unidade, que está unida em Cristo, ela está sob a graça de Jesus. É uma igreja imaculada, sem manchas e sem rugas, não por causa das nossas benfeitorias, porque nós erramos, mas por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Glória a Deus. Então, para que a igreja esteja verdadeiramente unida, o corpo esteja unido, é necessário estarmos sob a graça de Jesus. Então, você vê uma igreja pregar que precisamos sacrificar, precisamos nos martirizar, nos flagelar para adquirir a salvação, é porque esta tal não está sob a graça de Jesus. Porque a Bíblia diz que a graça é um dom gratuito de Deus, não vem de nós, para que nós não nos gloriamos, mas vem de Cristo, mas vem de Jesus. É um dom gratuito. A graça, nós não compramos a salvação, nós ganhamos. Como que a gente compra algo que é nos dado de graça? Tem como. Se eu pego este celular e dou para minha esposa, ela não pagou nada por ele, ou pagou? Se é de graça, ela não paga nada. Então, se alguma igreja prega que para você ser salvo é preciso você pagar alguma coisa, você fazer algum sacrifício humano seu, está errado. Porque a salvação é pela graça. Todavia, cada ato que nós fazemos tem suas consequências. A Bíblia diz para que nós venhamos nos aproximar de Deus,
e obter algo de Deus, é necessário que tenhamos a fé em ação. Então nós primeiro adquirimos a fé e agimos pela fé. Onde Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então você crê pela fé, crê em seu coração, confessa com a sua boca e você é salvo. Aí você começa a agir pela fé que você adquiriu. Ah, irmão, então quer dizer que eu tenho que fazer algo para me ganhar a salvação? Não. Você vai tão somente agir de acordo com a sua fé em Cristo Jesus, para desenvolver em seu coração a salvação por Cristo, que é quando você tem a plena convicção de que Cristo morreu na cruz do Calvário e aquela morte dele na cruz do Calvário foi suficiente para te conceder a salvação. Aí a partir dali que você reconhece Jesus como seu Salvador e confessa com a sua boca, você está salvo pela fé. Aí cada ato que você fizer vai acarretar em benefícios ou em malefícios para você. Mas todavia você estará salvo pela graça, pela fé. A exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava na casa do pai, mas ele saiu da casa do pai e cometeu pecado contra o seu pai e contra todos. Mas um dia ele, retomando a consciência, ele retornou à casa do pai e o pai não lhe rejeitou. Nada dos pecados que ele fez condenou ele. Ele pagou em si mesmo o seu erro. Mas ele, retornando à sua consciência, rogou a misericórdia do pai e o pai novamente lhe recebeu. Porque Deus não tira a salvação de ninguém. Deus não se afasta de ninguém. É nós que nos afastamos dele e temos sobre nós as consequências de estarmos afastados de Deus, como o filho pródigo teve e como o mundo tem. Porque a Bíblia diz que todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Então, para obtermos a salvação, só é necessário isso: crermos em Jesus Cristo e guardar os seus mandamentos, e a Bíblia diz que não nos são pesados. Amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não matar, não roubar, não adulterar. Mas todavia, se você praticar essas coisas, mesmo assim você ainda não perde a salvação. Porque a sua salvação é pelo sangue de Jesus, favor imerecido. Todavia você sofrerá as consequências dos seus erros, dos seus atos. Glória seja dada no nome do Senhor. Os irmãos quiserem entenderem mais sobre a salvação, depois os irmãos leiam o livro de Romanos. Leia logo todo, que fica mais fácil. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, a igreja é um membro só de Cristo, formado por vários compartimentos, né? Vários compartimentos. E a igreja em si, Jesus colocou as suas divisões, as suas patentes, para que todos não façam o mesmo papel, né? Porque a igreja é um corpo, mais um membro do corpo de Cristo. Mas em si a igreja forma um corpo, que é um conjunto, né? Mas cada igreja é só um membro do corpo de Cristo.
Sendo nós comunidade, um corpo, uma entidade, todos não podem fazer a mesma coisa. Cada um faz uma função diferente. E cada função é importante. E este corpo que somos nós, que somos membros do corpo de Cristo, não funcionamos se cada um quiser fazer a mesma coisa. É como um corpo físico. E o apóstolo Paulo explica isso lá em Coríntios 12. De sorte que o pé não pode fazer o papel da cabeça, a cabeça não pode fazer o papel da mão, mas cada um deve exercer a sua função. E cada um é importante para o corpo, para a igreja, para o sistema que rege este corpo. Se o pé quiser ser mão, não dá certo. Se a mão quiser ser o pé, não dá certo. Se a cabeça quiser ser o braço, não dá certo. Cada um tem que estar no seu lugar para que foi chamado. Por isso que Jesus dividiu as patentes, colocando os apóstolos, colocando os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores. É como na igreja comunidade. Tem o pastor, tem o diácono que ajuda o pastor, tem o presbítero, tem os obreiros que dão suporte ao pastor, tem a irmã que cuida, vamos supor, a igreja já grande, organizada, que a nossa está em início ainda. Mas a igreja que já é formada, já tem seus departamentos. Tem as irmãs que cuidam da parte da limpeza da igreja, tem as irmãs que cuidam